E vamos falar do Santos grandão, que está se preparando para o grande jogo de domingo lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Cruzeiro que é vice-líder do Campeonato Brasileiro e vai receber o Peixe. Mas também vamos falar aqui do Sub-20 do Santos e do Sub-17 do Santos, que levou uma cacetada do Corinthians ontem na Vila Belmiro. O Sub-17 do Santos, que entrou para defender uma posição melhor dentro do campeonato, mas olha, foi os meninos do Corinthians que acabou se dando melhor dentro da Vila Belmiro e fez 3-0 nos meninos do Santos. Os meninos do Santos parece que estavam um pouco sonolento, apesar de ter sido um jogo até corrido no primeiro tempo, principalmente, mas não aguentaram os garotos do Corinthians que mandaram e fizeram o que quisesse dentro da Vila Belmiro e o Santos não teve a reação em nenhum momento, porque teve algumas chances de gol, mas se a gente levar em consideração o que foi o jogo mesmo, o que mais levou perigo mesmo foi o Corinthians sobre a meta do Santos. O João Pedro ontem que estava um pouco assim, meio que dorminhoco, talvez por tudo que aconteceu com ele aí nos últimos dias, ele que perdeu a mãe dele, e talvez estava assim um pouco ainda não tão preparado para o jogo, apesar de ele ter pego um pênalti, onde o jogador do Corinthians também não foi feliz na batida, e bateu muito mal também. Mas mérito dele que fez a defesa do pênalti. O Santos que jogou com o João Pedro, o Guilherme Cruz, o Cabelo, o Gabriel Coco, depois o João Sá, o Rafael Gonzaga, o Samuel Pierre, o Garcia, depois o Pradella, o Vinícius Fabre, o Benício, depois o Frecha, o Nadson, o Vinícius Rocha, depois o Vinícius Rocha, o David Nogueira e depois o João Grando. O Santos que volta agora a campo no próximo sábado pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. O Santos que vai enfrentar o União São João de Araras lá no estádio Dr. Hermino Ometo às 11 horas, lá na cidade de Araras. E pelo Campeonato Brasileiro, o Santos que está ali agora em 11º lugar, mas pode ainda perder mais uma posição, porque falta um jogo ainda, parece que Fluminense e Juventude, e aí o próximo jogo do Santos é contra os meninos do São Paulo, lá em Cotia. O Santos tem que reagir, porque ultimamente caiu muito, até o futebol aí do Sub-17 aí está deixando a desejar os torcedores do Santos. Ontem o jogo dentro da Vila Belmiro acreditava que poderia ser um jogo até mais interessante para o Santos, mas não fizeram por onde não. Tem uns garotos bons de bola, interessante, que tem que ser trabalhado, tem que ser ajustado, mas às vezes tem que ser um pouquinho mais enérgico nesses jogos, porque é clássico dos garotos tem que se empenhar ainda mais. Mas vão aprender ainda. O Sub-20 que venceu o São José hoje, jogando fora de casa, lá no Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos, 3-0. O Santos venceu, com 2 gols do Bernardo e 1 gol do João Ananias. O Santos, esse aí pelo Campeonato Paulista. O Santos que jogou com o Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, Assis, o João Ananias, depois o Diego Matos e o Pedro Ian. O Kenai, o Lucas Jaime, depois o Pepe Firmino, o Bernardo, depois o Rodrigo César, o Enzo Boer, depois o Padula, o Matheus Xavier e o João Alves. E depois, no final, entrou o Cauã Pereira. O treinador, o Maurício Cupertino. Os meninos que voltam agora a campo, na próxima terça-feira, dia 12, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo no Estádio Espanha, o Santos que vai enfrentar o Velo Clube de Rio Claro, às 15 horas, no Estádio Espanha, como eu falei. Portanto,
O Sub-20 que agora praticamente só tem aí o Campeonato Paulista, porque está fora do Campeonato Brasileiro, e vai tentando chegar mais. O Santos está com 26 pontos. Eu não reparei nem que posição está, mas deve estar ali em sexto, quinto lugar. Às vezes deu umas bobeiras também, mas faz parte também do aprendizado dos garotos. Mas já tem que ter um pouquinho de noção, principalmente o sub-20, porque às vezes tem jogadores que já tem que estar assim pronto, se de repente o grandão lá precisar, você já está ali à disposição. E o Diego Pituca? Diego Pituca não é mais jogador do Santos, entrou no acordo o Santos e o Diego Pituca e rescindiu o seu contrato Diego Pituca com o Santos. Vai jogar, me parece, no Vevaren Nagasaki, o time do Fábio Carilli. Parece que ele vai para lá. Boa sorte para o Diego Pituca, porque o mesmo sentimento que os torcedores do Santos têm, o Diego Pituca tem também, porque ele é santista. E não é porque ele joga ali no Santos que ele não tem o sentimento que os torcedores do Santos têm. Eu acredito que ele tem dois ainda. É quando o Santos perde, porque ele estava participando, e por ele ser torcedor. Portanto, o Diego Pituca, que chegou até a ser criticado aí por alguns aí, eu costumo dizer que tem uns torcedores do Santos, às vezes, que pegam muito no pé também do jogador, e a gente tem que ter noção também que, às vezes, tem alguém que, alguns momentos da vida da gente, a gente passa umas fases meio complicadas e as coisas parecem não quer dar certo. E é o caso do Diego Pituca, que foi muito bem no Santos, e principalmente quando ele voltou a jogar no Santos, e de repente ele que veio para disputar um campeonato brasileiro da Série A, e ele teve que disputar um campeonato brasileiro da Série B. Portanto, o Diego Pituca, ele tem todo o meu respeito. E eu torço muito para que ele seja feliz na vida dele. Ele que mora aqui pertinho, quer dizer, mora não, ele que é daqui pertinho, de onde eu estou. Ele é de Mogi Guaçu, o Diego Pituca, e felicidades para ele, que ele seja muito feliz aonde ele for jogar, provavelmente vai ser lá no Japão. Que ele seja muito feliz, ele, a família dele, porque santista para santista, a gente sempre tem que desejar o dobro de melhor para eles. E quando os outros também torcem para outros times, a gente deseja felicidade para eles também. Mas o santista você tem que desejar ainda o dobro, porque estamos vivendo uma fase terrível, difícil, mas quem sabe aí as coisas podem se vingar aí para frente, aí as coisas ficar melhor. Quem sabe melhor até domingo, o Kleber Gauchinho. Olha, o Kleber Gauchinho que está vivendo uma pressão daquelas, porque a maioria do pessoal dos santistas já estão dando Sampaoli contratado pelo Santos. Às vezes, eu acho até um absurdo o que está acontecendo. Eu acho até um absurdo. Se realmente é isso mesmo, eu acredito que o Santos já tem que chegar no Kleber Gauchinho, chegar e já expor para ele e falar assim, ó, é assim, 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 e vamos seguir cada um seu rumo, e boa, porque é um negócio tão chato, porque eu acredito que se o Cruzeiro querer ganhar do Santos lá no Mineirão, ele vai ter que fazer 3 gols. Ele vai ter que fazer 3 gols, porque o Neymar vai fazer 2 gols domingo lá no Mineirão contra o Cruzeiro. O Neymar vai fazer 2 gols contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Então significa que se o Cruzeiro querer ganhar do Santos, ele tem que fazer 3 gols. Isso se não valer a lei do ex. O Barreal fazer um gol também. Aí o Cruzeiro tem que fazer 4 para poder vencer o Santos. Então, portanto, tem que ir com calma, o Santos tem que ir com calma, porque vai ficar um negócio tão chato. Já pensou o Santos ganhando do Cruzeiro lá dentro do Mineirão e mandando o seu treinador embora? Vai ficar um negócio meio do lado avesso. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, porque as conversas, o converseiro que está aí é que, para uns, o São Paulo já está até contratado. Para outros, o Santos está esperando o domingo. O que vai ser domingo? Se o Santos vai vencer, se não vai? É aquilo que eu disse no outro jogo contra o acho que foi num short que eu fiz, que eu disse que a metade dos torcedores do Santos
ia torcer para o Santos vencer o Juventude e a metade ia torcer para o Santos perder, para poder mandar o treinador embora. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas como a gente sabe que ali no Santos, quando o Santos ganha a metade ou 90% sorri, e quando o Santos e 10% fica triste, e quando o Santos perde, 90% fica triste e 10% fica alegre, acho que eu não me embananei também, acho que falei certo. A gente sabe que é assim, a gente sabe que tem os contras dentro do Santos, aqueles que torcem para perder, aqueles que vibram com a derrota, para poder mostrar para o outro que o outro está errado. Então, vamos ver, vamos aguardar aí o que vai acontecer domingo. Mas eu volto a dizer, o Cruzeiro vai ter que fazer gols em cima do Santos se querer ganhar o jogo, porque o Santos vai fazer gol lá no Mineirão. Quer dizer, gol não, o Santos vai fazer gols lá no Mineirão. Às vezes a gente tem que entender, muitas vezes eu vejo futebol assim, eu não sei se eu, às vezes estou completamente errado, mas é uma maneira de eu pensar. A gente acha que pelas dificuldades que vem o Santos passando, a gente acha que de repente você vai pegar um jogo aí que você vai detonar, como eu falo aqui do canal aqui, mastigar, você vai remoer assim o adversário. Não vai, às vezes vai vir aquelas vitórias esmiriguidas, aquelas vitórias sofridas, como foi o caso contra o Juventude, para depois você começar a ir arrumando a casa, e ganhando confiança e dando aquele espaço maior. Vamos ver, vamos ver. Tomara que contra o Cruzeiro, oh, meu Deus, eu vou ter que falar aqui, tomara que contra o Cruzeiro, depois do jogo, continua o Kleber Gauchinho. Com a grande apresentação do Santos lá no Mineirão, o Neymar jogou uma vez contra o Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro bateu palma para o Neymar. Só que eu acredito que não foi no Mineirão, eu não lembro onde foi aquele jogo. Poderia ter puxado para ver, mas foi lá para o lado das bandas de Minas Gerais. Lá para o lado das Minas Gerais. E o Neymar foi aplaudido de pé pela torcida do Cruzeiro. Quem sabe? O duro que eu estou fazendo um vídeo até com a camisa azul do Cruzeiro, ainda bem que eu pus a blusa preta por baixo, para quebrar um pouco o azul. Mas isso aí não vai ganhar jogo, o que vai ganhar jogo é o Santos domingo, entrar lá no Mineirão e fazer os gols que eu estou falando aqui, e quem sabe sair com a grande vitória lá de Minas Gerais. O Zanocelo, que foi emprestado para o Ceará, que é o concorrente lá do Fortaleza, onde ele já jogou, que fez 12 jogos lá, parece que tinha feito um gol, e aí ele emprestado para lá, bom para o Zanocelo, porque vai ficar parado ali no Santos, treinando, separado, acredito que deve estar separado, então quer dizer, pelo menos vai para lá, vai jogar, provavelmente aquilo que eu falo, a metade você paga, a metade eu pago, e vai lá ele jogar. É assim o Santos. Lembra que eu disse aí no último vídeo que eu falei que o Santos fez um acerto lá com o Botafogo? Em vez de receber todo o dinheirinho que tinha que receber, não. Nós temos que pagar o craque Patrick, que nós contratamos e colocamos para jogar lá no Atlético Paranaense, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ei, Petralha, será que está enchendo o pneu do trator lá agora? Será que está enchendo o pneu do trator? Mas a realidade é isso aí. É por isso que eu falo que, às vezes, eu não concordo com muitas coisas que faz, porque você vende um ativo do clube, você vende um garoto do clube para pagar jogadores que você trouxe, que todo mundo sabia que ele não ia jogar, todo mundo sabia que ele não ia jogar, principalmente as pessoas que comandam o Santos, mas mesmo assim teimaram e trouxeram. E aí, resultado, você vende o ativo do clube, você vende um garoto que poderia estar jogando no Santos para poder pagar esses jogadores que você contratou e não conseguiu jogar no seu time, e você teve que emprestar para outro, para não ficar ali tomando tempo do outro para ir jogar no outro time e você pagando. Essas coisas que não dá para entender ali no Santos. Tomara que as pessoas vão aprendendo, porque dizem que todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende. Não tem idade. Então, tomara que esses diretores do Santos ali aprendam a como contratar jogador. Mas não contratar jogador de qualquer jeito, não, porque esse negócio aí está muito errado.
E a mesma coisa treinador também. A mesma coisa treinador. Você tem que saber se realmente o Sampaoli é o treinador para o Santos no momento, porque enfureceu a galera santista. Tá todo mundo o Sampaoli, o Sampaoli. Para uns já está contratado, para outros está só esperando o Kleber Gauchinho perder domingo para poder ser dispensado. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Santos. Por quê? Que vai ter uma galerinha torcendo domingo para o Santos ser derrotado pelo Cruzeiro para poder mandar o Kleber Gauchinho embora, não está escrito. Mas eu sou aquele santista que eu não gosto que o Santos perde. Eu gosto que o Santos vence. E tomara que o Santos vence bem, com 2 gols do Neymar e um gol do Barreal. Seria muito interessante. E o Caio Jorge não marcar nenhum golzinho, nem o golzinho de honra deles, se é que vai ter o golzinho de honra deles, o Caio Jorge não marcar. Porque seria muito interessante. Nem o Caio Jorge e nem o Gabigol. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Se tiver a lei do ex, essa lei vai ser para o Barreal, que vai fazer o gol do ex-cruzeirense que ele jogou lá. Então, dá uma espetada no Cruzeiro, que vai ser muito legal. Mas com todo respeito, porque os caras tá arisco no Campeonato Brasileiro. Os caras tá arisco. Me surpreendeu o Cruzeiro, tá me surpreendendo. Eu não acreditava que o Cruzeiro não ia estar assim com essa bola toda no Campeonato Brasileiro. Mas realmente os caras tá numa fase excelente. Vamos ver até onde vai. Acho que não tem mais nada para mim falar, não. Acho que o que eu tinha que falar, eu já falei. O Pituca, que vai ser feliz lá no Japão, né? As categorias de base do Santos, que anda dando umas pisadas de bola. Parece que está aprendendo com o Santos grandão, mas são garotos ainda, vão aprender mais ainda. Mas tem que aprender logo também, porque tem uns também que a gente torce por torcer, mas a gente, só de você olhar assim, você fala assim, será que vai virar? Não vai, mas dizem que tem uns que sempre tem que ter o contrapeso para poder. Então, vamos tocando. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Só lembrando, quando o Barreal estreou no Santos, ele entrou lá 15 minutos no finalzinho lá, eu estou acertando, porque eu disse aqui no canal, eu gostei de ver só pelo jeito que ele entrou, já tocando na bola, pedindo bola, querendo receber a bola. Esse é o tipo de jogador que eu gosto, aquele jogador que ele não se esconde do jogo, ele se aparece. Toca que eu recebo, toca e se apresenta de novo que eu quero receber. É assim, eu gosto de jogador assim. Agora, jogador que muitas vezes toca, não corre, parece dar uma encostadinha para trás, dar uma seguradinha para não receber, com medo de errar, aí eu já tenho dúvida no jogador. Mas eu lembro muito bem que o Barreal eu falei aqui, falei no canal, gostei. 15 minutos, foi pelo jeito que ele tocou na bola, e tá aí, tá o Barreal aí fazendo gols. E tô acreditando que ele vai fazer um golzinho contra o Cruzeiro domingo. Vamos aguardar ver se eu tô certo. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.